Babá não dá. Estou até falando, né, Luiz? Luiz já está até ouvindo. Não, essas últimas aulas não estão ainda lá, mas eu estou tranquila. Bem, bom dia, Luiz. Você me escuta? Bom dia, professora. Oi, tudo bem? Desculpe o atraso, né? Que é raro eu não me atrasar. Mas é que agora mesmo eu voltei lá e já tinha outra aluna me esperando. Eu digo, olha, agora não dá, está aí no meu horário, de 9 às 11 não tem como. Então vamos lá, bom dia, Andresa. A gente falou que a gente ia fazer uma revisão. A nossa prova, né, vai ser em cima da atividade, né? O que foi que eu solicitei nessa atividade? Né, o conceito de sensação. Eu pedi as teorias reflectoras e receptoras da sensação, né? Pedi a classificação sistemática das sensações, pedi a classificação estrutural, pedi o conceito de percepção, os limiares também, né? Pedi que falassem também sobre esses limiares. Pode ser o limiar absoluto, a estimulação subliminar, o limiar diferencial e a adaptação sensorial. E também entra alguma coisa sobre a Gestalt, né? Olha, a gente, na verdade, está dando um pouco do conteúdo de percepção nessa atividade. Nós chegamos a entrar quando a gente entra na questão da Gestalt, né? A parte de percepção visual, tátil, isso não vai cair, tá? Então, vamos lá. Então, nós vimos dois conceitos de sensação, né? Um conceito foi do Luria, que foi aquele material lá do começo da primeira aula que eu passei para vocês. O Luria, na verdade, ele é um dos grandes estudiosos até hoje. Ele trabalhou com Vygotsky, né? Foram eles que falaram e que descobriram a importância da atividade física para o falar e para o pensar. Por que hoje recomendo a atividade física para a pessoa idosa? É porque estudos mostram que a demência senil, que é considerada demência que vem com a idade, que pode vir com a idade ou não, né? Não é para todo mundo, ela, se a pessoa tiver uma atividade física, ela pode até demorar a acontecer, se tiver que acontecer. Ao passo que sem atividade física, ela pode, né, acontecer mais cedo. Outra coisa importante para essa descoberta foi para a criança prematura ou para a criança com algum tipo de deficiência. Então, hoje a gente não tem mais a disciplina, o estágio em educação especial. Ele passou a ser uma especialização hoje. E mais assim, focado ou no TDAH, ou no autismo, ou na síndrome de Down. Mas nós, na educação especial, a gente via isso tudo. E eu escolhi a educação especial, então eu fui para uma escola que atendia, era só crianças com necessidades especiais. Então, desde que saía do hospital, minha gente, chegasse na escola, a gente já começava a fazer as atividades físicas passivas, coisa que o bebê normalmente faz. O bebê, às vezes, ele não é irrequieto no berço, ele se movimenta. O bebê com necessidades especiais, dependendo do caso, ele não faz isso. Ele é um bebê muito calmo, sem atividade. Então, quando se faz os movimentos de pernas e de braços, ativa, entendeu? Que é essa estimulação externa. É por isso que ele vai dizer, né, o Luria, que a sensação é a fonte de conhecimento que coloca o homem em contato com o mundo exterior através dos órgãos dos sentidos. Então, né, esse exemplo mostra muito como o nosso contato com esse mundo aqui fora, ele está também nos construindo, até cognitivamente. Tem uma importância até cognitiva, né?
Principalmente lá no início, os 5 sentidos básicos. Porque no início, na verdade, o que vai ser mais realçado são esses 5 sentidos básicos. Já para Myers, a sensação é a detecção da energia física do ambiente e a codificação dos sinais neurais. Isso aí ele diz no que diz respeito às emoções. O que é que acontece? Quando a gente fala em energia física, parece que a gente está falando, lá vem a Isabela com a flanela aparecendo. Quando... não é mais essa, já tem outra gatinha? Ah, se eu contar para vocês o que houve ontem. Cheguei na minha casa, eram 3h30 da tarde. Quando eu ponho a chave na porta, eu escuto o Gael miar. Eu não escutei o Gael miar. Aí entrei, né? Aí entrei, cadê o Gael? Não vi o Gael. Fiquei preocupada, meu Deus do céu, será que ele subiu na árvore do quintal e fugiu pelo telhado da vizinha? Simplesmente, sem querer, eu deixei o Gael trancado na cozinha. Pode, sem água. Menina, o bichinho, quando me viu abrindo a porta, ele miau, miau, ele se encostava, ele se esfregava em mim. Aí eu disse, vamos tomar água. Eu carreguei ele, botei na pia do lavabo, abri. Olha, ele tomou muita água, porque para o gato a água é muito necessária, né? Mas eu fiquei observando, graças a Deus não teve nada. Mas hoje eu nem fechei mais a porta da cozinha. Eu deixo fechada porque ele é muito peralta, ele sobe em tudo. Mas hoje eu deixei aberto. Então, todo estímulo do ambiente, ele traz uma energia física, que é essa energia que hoje é estudada pela física quântica e que o Kurt Lewin, que é um dos teóricos da Gestalt terapia, né? ele é um dos teóricos que compõe a teoria da Gestalt, na verdade. Ele já falava nessa energia física do ambiente. Hoje vocês todos são submetidos a uma energia quando trabalham com os celulares de vocês. Ninguém sabe que energia que está sendo transmitida para nós. Mas o que nós sabemos é que tem pessoas, hoje chamam de, ela é sensitiva, mas tem pessoas que conseguem ter uma percepção muito mais clara do ambiente, das pessoas, do que ocorre, do que outras pessoas, né? A gente não sabe o motivo disso. Foi o ambiente, né, que constituiu essa pessoa dessa forma, né? Tem pessoas que acham que o pensar alguma coisa de alguém, por mais que a coisa esteja na cara, não deve ser. Eu digo sempre que parece que soa como um pecado. E tem situações que a gente tem que estar atento, né? Para que a gente não seja envolvida. Hoje a gente, em alguns lugares, tudo tem que ser, por exemplo, uma mensagem tem que ser escrita com muito cuidado, não sei o que tem que ser, porque as pessoas se ofendem por isso, por aquilo. Agora mesmo está ali o exemplo lá que eu estava ouvindo lá os 2 alunos. Tá? Então, sobre a sensação, ela é necessária para a nossa vida, ela é necessária para o nosso desenvolvimento. O ambiente, metam na cabecinha de vocês, crianças, qualquer que seja a abordagem, o ambiente é fundamental, porque nós necessitamos das pessoas de fora para sobreviver. Nós precisamos da luz, do claro, do escuro, nós precisamos do alimento sólido, da água, nós precisamos do afeto, nós precisamos, em alguns momentos, de uma conversa mais séria, desde que essa conversa seja feita de uma forma que respeite, né, que as pessoas se respeitem, enfim. Então, esse ambiente é fundamental na nossa formação, até, né, psíquica. Tá bom? Sobre as teorias receptoras, o que vocês têm a dizer?
Qual a pergunta, professora? Sobre a teoria receptora, o que vocês têm a dizer? Hã? Eu estou caçando a minha atividade de PPT-2. Estou até com ela aqui. Então, a receptora, ela nos coloca, né, Luíse, como meros receptáculos. Ela tem um caráter passivo. Ela não nos vê como pessoas ativas nesse processo dessa interação com o ambiente. Mas isso tinha muito a ver, não sei se vocês lembram, lá atrás eu dizia, estava de acordo com o pensamento da época, né? As teorias, elas eram teocêntricas, né? Elas ainda não consideravam o homem. O humanismo, né? Porque a gente vai ver que a questão da percepção ela é mais estudada pela teoria da Gestalt, que é uma teoria humanista fenomenológica existencial. Ela vem exatamente, vem no pós-guerra tentando resgatar esse homem. O mundo tinha passado, vem de um pensamento teocêntrico. As guerras elas não foram pensadas para benefício do homem, né? Então, aconteceram coisas horrorosas, isso tudo levou as pessoas, os teóricos, a repensarem, né? Então, mudou isso. Então, deixou de ser, esse homem passa a ter importância. Por isso que ela diz, né, que diz respeito ao caráter passivo das sensações, ou seja, o que está acontecendo fora não me abala, não me abalaria. Ou eu não tenho interferência nisso. E nós temos, porque nós somos seres em relação, né? Então, nós temos, sim, participação em tudo que está acontecendo. Agora, nós não temos a bola de cristal, nós não podemos adivinhar o que acontece. Então, ontem eu estava contando a quantidade de alunos que nós temos, eu estava levantando no acadêmico, e eu digo, realmente a gente para dar, oi Sofia, bom dia, Vitória, Bom dia, Helena, bom dia. Então, a gente precisa, esse sistema hoje que a gente está vivendo de ensino é muito complicado, pessoal, porque ele não dá essa oportunidade da relação, da gente se conhecer, né? Quantas vezes, quando a gente tinha as aulas cheias de alunos, às vezes eu observava algumas coisas, o aluno ia levantando quando passava por mim e dizia assim, fulano, eu queria falar um instante com você, é possível? Alguma coisa que eu tinha observado durante a aula. E aí a gente vai ver, às vezes, aquela pessoa estava com uma dificuldade, estava com um problema, mas tem dificuldade de falar. Porque em alguns ambientes as pessoas não se comunicam e a comunicação é fundamental. Então, essa teoria receptora, ela já foi, ela não existe, tá? Ela está aqui como meramente para ilustrar um momento da humanidade. Já a teoria reflectora, não. Ela refere-se ao caráter ativo das sensações com relação aos estímulos, podendo ocorrer de forma mais intensa ou menos intensa, dependendo do estímulo e dependendo da pessoa, como ela percebe. Que, na verdade, a gente aqui, nessa situação, a gente precisa pensar que essa sensação que está ocorrendo, todos nós temos, né? Todos nós temos participação nisso tudo. Tá bom? Entendido? Então, a teoria receptora, ela representou, ela foi importante em um momento. O mundo avançou, a ciência avançou, o conhecimento avançou, e hoje não. É como se nós fôssemos, assim, um espelho que nós refletimos o que está ocorrendo lá fora. Tanto é que na psicanálise clínica, né, eles até costumam dizer que o analista ele deve ser simplesmente um espelho, ou seja, o outro deve se ver. E o analista não tem que se mostrar, é só o outro que se vê. É como se ele fosse um espelho para o outro se conhecer, ele se vendo e se reconhecendo enquanto pessoa com as suas características. Mas, na verdade, a gente vai ver que o espelho reflete, né? Se a gente quiser dar outra. Então, aí na classificação sistemática, que é a mais utilizada hoje, tá? Até porque ela reúne, tipo assim,
considerações da outra, da classificação sistemática. Então, ela se divide em sensações interoceptivas, né? Proprioceptivas e exteroceptivas. Eu sempre digo assim, nós quando começamos lá a estudar, a gente só falava em 5 sentidos, né? O tato, a visão, o olfato, o paladar e a audição. Aí a gente realmente, eu acho fantástico que esse povo estudou e deixou para nós, né? Como é que a gente podia explicar? Como é que eu sei que a minha dor é no estômago? Como é que eu sei que a minha dor é bem aqui no meu ombro? Se eu não posso tocar, eu não posso escutar, eu não posso ver, mas eu sinto, né? Então, quando ele divide em íntero, extero e proprioceptivas, eles estão realmente colocando, complementando essa questão dos sentidos para nós, do que nós sentimos. Então, as interoceptivas, elas vão sempre trazer informações sobre os estados internos do corpo, né? Produzindo sinais que, dependendo da emoção, podem gerar tristeza, alegria, raiva e até mesmo ansiedade. Vocês, quando vai chegando perto do período de prova, a maioria fica ansioso. Se bem que a ansiedade já é ansiedade, ela já está praticamente morando na gente, né? Aqui e acolá ela dá uns avisos. Já citou. Bom dia, professora. Como? Essa questão da ansiedade, ainda há pouco eu estava conversando com alguém sobre isso. Ela já se instalou, né? Eu acho que ela já está instalada complicou mais a partir da hora dessa doença, né, do Covid, e as pessoas estão muito aceleradas, né? Nós estamos muito acelerados, preocupados com o que vem, com o amanhã, e fica nessa aceleração, daí produz ansiedade, né, vou dar conta, não vou, enfim, esse momento de prova, realmente, para mim, é um momento que eu tenho que me controlar, né, me controlar, porque são muitos conteúdos, e a gente acaba ficando ansiosa mesmo, né, ansiosos. Principalmente alguns semestres, né? A aluna Edna está falando aqui que o período da pandemia piorou, né? E que esse momento, quando as provas vão se aproximando, também é como se acelerasse as pessoas. As pessoas hoje realmente vivem muito aceleradas. E eu imagino o que é que está, sabe, Edna, quem está escutando a gente, o que está acontecendo dentro das casas. Será que nós sabemos, nós estamos sabendo fazer esse contato, que em alguns momentos é exigido da gente, mas essa fuga, que é essa retirada, esse cuidar da gente, né? Esse da gente ter o nosso espaço lá que a gente goste, que a gente possa viver, fazer o que gosta, ou será que nós estamos carregando todas essas preocupações, esses problemas conosco quando a gente volta para as nossas casas? Eu tenho um cuidado enorme comigo nesse sentido. A Luana está falando, só um minutinho, Edna. Eu tive uma questão durante esse período agora de quarto semestre, durante esse período da primeira avaliação, e a carga de responsabilidade, ela acabou caindo, principalmente com questão à representação de turma, não que eles sejam ocupados ou coisa do tipo, mas não sei, porque eu atribuí muita responsabilidade, eu tenho carga minha. Então, durante todo esse período, eu meio que desliguei, assim. Eu desliguei para mim e eu liguei o outro parte da turma. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com ansiedade, mas na verdade me deu Tem. Essa obrigação toda, essa cobrança, essa chuva de demanda que aparece. Tem sim, gera ansiedade. O chefe de turma, né? Durante um período, e eu liguei muito para a turma. Então, atividade, tudo que eu podia ajudar, eu comecei a ajudar a turma. Até que eu tive eu meio que desci, assim, a adrenalina desceu, foi a hora que eu me liguei. Eu preciso me ligar para mim. Tem coisa que no terceiro semestre eu já estava fazendo tipo agora, que eu não estou fazendo. Por exemplo, revisão
Não, e isso gera ansiedade, porque a gente tinha o controle da vida, tinha o controle da situação. A Luana está dizendo que as atividades atualmente fizeram ela perder um pouco o controle, então o caderno dela está atrasado, ela está atrapalhada, é um termo estranho, né? Atrapalhada porque o hábito dela é estar organizada. E quando a gente é organizada, minha gente, a gente precisa se habituar até a desorganização, porque ela pode acontecer. São as mudanças, né, professora, né? em virtude de toda essa situação. Se dá o direito, por exemplo, de eu não fazer a minha cama quando eu levanto, que diariamente eu deixo o meu quarto arrumado. Eu gosto de chegar de volta e olhar o meu quarto arrumado. Tá? Mas tem lá um dia que eu olho, eu digo, inclusive eu li agora, tem cerca de uma semana, que a gente nem deve cobrir a cama logo que levanta, botar a colcha, porque os ácaros, eles sobrevivem mais no abafado do que se deixar o lençol pegando um ar. Para ver só como a desarrumação que os nossos pais tanto compravam, né, não era o melhor. Eu tenho muito problema com ácaros, assim, com coisa de identificação, porque chega um ponto de me agonia tanto que eu não consigo dormir. Eu passei por essa questão um pouco no passado. Acho que é a questão de ansiedade misturada com a questão da cama e tal, porque geralmente a gente tem trocar de roupa assim no intervalo do dia. E eu tinha esquecido de trocar a roupa da minha cama naquele dia. Minha mãe tinha pedido e eu tinha esquecido, porque eu estava tão afalada com as coisas de Deus assim que eu esqueci de tirar a roupa da cama e trocar. Quando eu saí à noite que eu me liguei, eu comecei a me coçar todinha. Olha, vocês não pensam que essa questão de ácaro não chegue na clínica. Eu fiz um atendimento que o problema qual foi? O pai trouxe o rapaz porque ele não aguentava mais o gasto de dinheiro de remédio na farmácia. O que é que esse rapaz tem que ele não melhora, e aí vamos começar. Ele era uma pessoa muito tranquila, o cliente, e pouco falava, mas falava. Então eu aprendi a me situar na tranquilidade dele. Eu que sou mais para 80, 90 quilômetros, eu reduzi a minha velocidade para estar no ritmo dele. E, honestamente, não dava para entender o porquê de tanto problema respiratório. Né? Até que um dia eu disse, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Mas eu já sei o que eu vou fazer amanhã. Eu vou pedir que ele desenhe esse quarto, porque ele falava nesse quarto dele que era um horror. Adorava esse quarto. Eu nem sei se eu já contei isso para vocês. Adorava esse quarto. E um dia eu peguei um papel, uma folha de papel A4 com uma prancheta, e disse, tu vai desenhar o teu quarto para mim que eu quero conhecer. Aí ele desenhou o quarto dele, bem aqui era a porta de entrada, a cama dele ficava encostada na parede aqui. Bem aqui, depois da porta, tinha a mesa do computador, aqui tinha uma janela. Aqui ficava um guarda-roupa pequeno, 2 portas. Eu disse, bem. Olhei, vi direitinho. Eu disse, o teu computador é no teu quarto. Ele disse, porque eu passo a noite, eu não durmo, eu passo a noite no computador. Passava a noite na internet. Aí eu disse para ele assim, tu abres essa janela. Ele disse, é uma janela até pequena, mas eu não abro. Eu disse, como não abro? Não, eu ainda cubro o vidro da janela, que é para o quarto, o sol não clarear cedo. Porque como ele passava a noite em claro, ele dormia a manhã inteira. Eu disse, mas tu tiras essa coisa que tu cobres e abre a janela para beijar? Não, essa janela eu não abro. Aí eu disse para ele, meu Deus do céu, como é que é arejado esse teu quarto? Vê só, a tua queixa é desse problema respiratório, uma tal de uma rinite. Ele disse, não, o meu quarto ninguém abre, só eu que uso. Como só tu usa? Quem limpa o teu quarto? Ele disse, ninguém, meu quarto ninguém limpa. Ele disse, mas tu limpas? Não, nem eu. Nossa! Aí eu fiquei chocada, né? Chocada. Aí eu disse para ele, escuta, mas a tua mãe não entra no teu quarto, não tira a roupa, não troca a roupa de cama? Não, Eline, se você nem sabe, o quarto da minha mãe é pior que o meu. Ele disse, não tem quem limpe, ela não limpa o dela, porque ela só pensa na beleza, ela passa creme, ela pinta a unha, ela tira esmalte. Era engraçado ele contar, né, como era a casa. Ou seja, o ponto estava ali. Enquanto não tivesse uma organização nesse quarto, uma limpeza nesse quarto, ele não ia melhorar.
Então, quando vinha o período de chuva, ó, isso potencializava, era o período que ele ficava pior. Ele ficava com um roncado, um ronco, uma agonia para respirar, e ele espirrava, e ele, sabe, era um horror. Um rapaz novo ainda, ele tinha 22 anos, eu digo, rapaz, Deus me livre desse jeito que tu estás, tu não pode estar em lugar nenhum, que tu está incomodando todo mundo com esse teu vuque-vuque nesse nariz, né? E aí eu tive que chamar os pais para ver. Então, quando a gente fala nessa questão da sensação do que o ambiente traz, envolve tudo isso. Então, não pense que se vocês só vão tratar na clínica de transtorno de TDAH, do autismo, do não sei o quê. Não pense. Daí, professora, descobriu logo a alergia, o ponto fraco, né? Era. A situação medicamentosa dele estava aí na falta de higiene, né? Na falta de higiene. Você resumiu bem. É complicado. E aí eu tive que chamar o pai e a mãe. Entendeu? E coloquei, não vai ter fim. Ele vai ficar sendo atendido e não vai ter melhora. Ele vai para o médico, vai tomar medicação e não vai ter melhora. Quando estava no auge, assim, do verão, né, mais seco um pouco, melhorava. Ele tinha uma melhorazinha. Mas quando começavam as chuvas, o negócio era complicado. Porque aí, né, devia ser lá uma bicha. Justamente. Nem que ele abrisse, não podia abrir. Nem Você que vê bonito, né? Você vê a capacidade, a habilidade do psicólogo em detectar o problema de um cliente que aparentemente é simples, né? Mas para a família vai dizer, olha, o psicólogo que descobriu. Ai, que vergonha que tinha que limpar. Foi realmente eu que me senti com vergonha. Fui eu que me senti com vergonha de ter que invadir a casa do... Eu estava quase para fazer uma visita, pedir para ir lá à casa ver o quarto dele. E ele ainda complementou, a roupa que ele usava ia ficando amontoada. Imagina, meu amigo, a Edna deve saber o que eu vou me referir. Vocês talvez não saibam, vocês que são novinhos. Existe um termo que é usado aqui no Pará, eu não sei se ele é usado em outros lugares, que é para aquela roupa que é usada e vai ficando amontoada. Vocês já ouviram falar em cheiro de corpo? Assim, Já ouviu, Edna, falar sim, nisso? sim, já, professora. Como diria, E é um né, odor terrível, é. terrível e pior, a pessoa chega com esse odor e o pior, empregue nas E roupas acostuma, a limpas, pessoa acostuma com não esse sente odor, mais. né? A pessoa propriamente, ela não sente mais. E esse odor, esse mau cheiro, ele passa para as roupas limpas. Por exemplo, se você levar uma rede, você vai para Salinas, traz aquela rede, usou lá. Se você chegar, dobrar aquela rede e botar no guarda-roupa, aquela rede vai tomar esse cheiro e vai passar para a roupa toda. Então, principalmente aqui, eu acho que é por conta da umidade, do excesso de umidade. Então, antes a gente aprendia a identificar esse cheiro. Eu acho que hoje, minha gente, ninguém mais sabe, porque às vezes a gente sente que aquela roupa da pessoa, ela está com esse, eu vou dizer assim até, esse cheirete, eu não sei se o nome não é nem bonito, sabe? Mas para mim é um cheiro horroroso. Então, eu no meu quarto, eu durmo de janela aberta, no primeiro andar. Tem inclusive uma lajezinha que, se a pessoa quiser, ela sobe no muro, sobe e me olha para dentro. Mas eu não tenho medo, porque a minha rua é muito iluminada, tem um prédio na frente, qualquer coisa eu boto a boca no trombone se eu ver alguém me olhando na janela, né? Viu? Então eu durmo com o meu quarto aberto, eu abro de vez em quando as portas dos meus armários. Durante o dia eu chego em casa, quando eu saio de manhã eu só deixo um pouco aberta, mas quando eu chego eu abro de novo para aí, já abro a porta do meu banheiro, né, do ar circular. Eu tenho muito cuidado com isso por conta da umidade que a gente vive. Bem, então as sensações interoceptivas são essas que trazem para nós informações sobre os estados do corpo. Comi um alimento, esse alimento não caiu bem por qualquer motivo, ou eu não estava bem e é um alimento ácido, não fez bem para o meu estômago, ou eu comi demais, então vem essa informação. A gente sente ou um empachamento, ou uma ligeira dor, ou uma crise mesmo, e às vezes vai ter até crise de vesícula.
nem sabia que tinha pedra, acaba mexendo com tudo. Ou seja, coração, infarto, dizem que tem dor. Então, muita gente corre para o médico pensando que está tendo infarto por conta de uma dor no braço, e às vezes não é, às vezes é até uma questão mais aqui dessa junta aqui do ombro, né? Pode acontecer. Então, ela está ligada aos processos internos do corpo, produzindo sinais que, dependendo também, elas podem gerar, né, essas sensações interoceptivas, elas podem nos deixar alegres. Por exemplo, se eu tirei uma nota boa, o meu corpo, ele traz para mim essa sensação de bem-estar, de alegria. Se eu tenho uma notícia ruim, ou se eu vejo alguma coisa feia na rua, alguma coisa, na mesma hora é como se desse assim um aperto na gente. Ou seja, todos os teóricos concordam que esse ambiente ele está dentro do nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo ele faz parte do ambiente, porque nós sentimos o que acontece fora e dentro da pele. O Skinner se refere até ao mundo dentro da pele. Por quê? Não é porque eu falo em reforço positivo, reforço negativo, punição, que eu vou perder de vista este homem com emoções, com alegria, tristezas, com competência, incompetência, com problemas, sem problemas, não. Porque esse mundo, ele está dentro da nossa pele. Né? Quando eu chego na minha casa, que encontro o Gael, eu fico feliz porque ele vem, se enrosca na minha perna e dá aquela jogadinha de lado, que ele fica em cima dos meus pés. Eu já tenho até o cuidado logo de tirar o sapato. Então, aquilo ali me deixa bem, eu já falo com ele, eu já entro conversando com ele. Entendeu? Então, que bom quando a gente chega na nossa casa e diz, puxa, eu estou voltando para a minha casa, ou um fim de semana. Uma pena que nem todos são felizes dentro das suas casas, né? Então, isso aqui, essa resposta dessas sensações interoceptivas, elas podem ser mais ou menos intensas, tá? As proprioceptivas, elas dão para nós, elas informam sobre o nosso corpo, o equilíbrio do nosso corpo no espaço. Vocês veem, a gente vai andando por uma calçada e não observou que tinha tipo assim, uma saliência, podia ser uma parte mais alta, como pode ser um buraquinho, e ali a gente, quando vê que vai tropeçar, a gente se aguenta, né? A gente se aguenta. Por quê? Porque o corpo manda esse aviso para o cérebro, precisa equilibrar. Então, as sensações proprioceptivas, elas tratam dos nossos músculos e articulações. Eles trazem informações para o cérebro que corrige lá, né, na nossa musculatura, o que é que nós precisamos fazer. Eu preciso me posicionar melhor com o meu lado direito, meu pé direito, minha perna direita, para me equilibrar, porque o pé esquerdo, eu pisei ali em falso naquele lugar. Então, sempre tem a ver com posição e movimentos do corpo no espaço. Até na nossa cama, pessoal, quando a gente está deitado e vai mudando de lugar, e quase a gente cai, a gente ainda dá tempo de retornar com o nosso corpo para não cair da cama. As esteroceptivas, o nome está dizendo, que estão ligadas aos processos externos do corpo, principalmente os 5 sentidos, né? Porque são eles que vão nos trazer informações disso que está aí fora. Por exemplo, os nossos olhos, né, dizem para nós, olha, vai chover, estou vendo nuvens. Vai essa informação, leva a sombrinha, né? Ou então, eu preciso atravessar uma rua, mas eu não estou ouvindo. Mas quando eu viro e vejo que um carro vem em alta velocidade, eu já me protejo, eu já recuo. Então, essas informações todas, elas vão sendo trazidas, né? Se eu toco numa coisa quente, eu retiro minha mão, né? Enfim, então são as sensações de contato e de distância que reúnem as sensações esteroceptivas. São as duas subdivisões das sensações de contato, que falam do tato, do paladar
e do olfato, né? Falei para vocês que um dia desse eu estava num lugar de... Como tem 2 cachorrinhos, comecei a sentir um cheirinho esquisito, aí eu peguei, fui, virei o meu sapato para ver se eu não tinha pisado em algo, né, desagradável, mas não tinha pisado não. E as sensações de distância, que utilizam a audição e a visão. Tá? A gente ouvia gritos, mesmo que um pouco longe, a gente já fica em alerta, né, para alguma coisa que possa estar ocorrendo, que a gente precise se proteger. Tá? Entendido, pessoal? Ok, professora. É porque as proprioceptivas elas dão conta do equilíbrio do nosso corpo. Elas trazem informações, bom dia, da nossa musculatura, né, e das nossas articulações. Então, quando eu piso em falso em um lugar, essa informação vai para a minha musculatura da perna, né, para as articulações da perna, pé, joelho, enfim, e ajudam a gente a encontrar o equilíbrio. Tem momentos que a gente não dá conta. Eu já dei uma linda queda atrás do shopping pátio, com inclusive botaram um cimento, eu até vi. Essa minha queda foi linda. E eu ia, minha gente, assim, olha, flutuando pela calçada atrás do pátio. Bem faceira, tranquila. Era tipo assim, o quê, Line? Foi à tarde. Minha gente, eu bati o cotovelo, que na mesma hora saiu muito sangue. As minhas coisas, meus materiais voaram assim. Foram 2 motoristas de táxi que vieram, a minha blusa abriu, escancarou, eu fiquei... E aí, na hora, eu digo, eu preciso cuidar disso. Aí eu tirei um lenço de papel, botei aqui, entrei no shopping, tem uma loja embaixo, que a minha filha trabalha no escritório, mas eu fui lá porque às vezes ela vai lá na loja. Aí foi que foram, pegaram, eu pedi álcool, eu digo, não, eu quero o álcool, porque eu estou cheia de areia do chão, né? Aí me trouxeram álcool 70, olha, eu vuc, borrifei naquilo, quase eu morro de dor. E ficou feio o negócio. Gozado, doeu mais aqui, porque na hora eu me protegi com os livros, né, com a minha pasta, então eu não bati, na verdade, eu sei. O que aconteceu foi que repuxou a minha roupa. Mas é terrível isso. Tem momentos que a gente não consegue. Literalmente para proteger, né? Digamos assim, se eu tivesse direção, por exemplo, esse sapato aqui, você teria sido muito pior. Eu não conseguiria ter saído andando do Cezete naquele dia. Agora, existem situações, por exemplo, às vezes até a própria questão, né, de problema no joelho, reumatismo, a pessoa não fica bem com essa musculatura, né, essas articulações, elas podem falhar numa hora que precisasse enviar essa informação para o cérebro, ela não responder, mas já por conta de algum tipo de patologia que tem ali. Eu também já dei uma queda em São Paulo, em plena Avenida Paulista, saindo do metrô. Aí foi feito, eu fraturei meu pé. Fraturei meu pé na véspera de vir para Belém, mas também não abri a guarda. No outro dia eu estava bonitinha, mancando, na Praça Benedito Calixto, fui almocei num restaurante bonito, à tarde peguei o avião e vim para Belém. Mas eu ainda quis teimar com o médico que eu não tinha fraturado, né? Porque eu não sou, já falei para vocês que eu não sou muito dada a sentir dor, né? E aí ele disse, para mim é fratura. Eu digo, não, doutor, é só mesmo, eu acho que eu torci o meu pé, que nada.
Fiquei 18 dias dentro de casa, com a perna para cima. Pois bem, aí então tem a outro tipo de classificação das sensações, a gente está só revisando o conteúdo da prova, tá? Que é a classificação estrutural. Essa classificação, ela se assemelha um pouco à classificação sistemática. Agora, a classificação sistemática ela é mais completa. Então, ela pode ser caracterizada, entendida de duas formas. Que são, uma forma é a forma protopática e a outra é a forma epicrítica. Aqui, no caso, as protopáticas, elas se assemelham às interoceptivas, porque elas não têm um caráter objetivo, né? Pelo contrário, ela fala mais desse caráter emocional envolvido nas sensações. Tá? Por isso, ela se assemelha muito à interoceptiva, ao tipo de sensação interoceptiva. Elas não refletem o mundo exterior, e aqui eu botei, até a aluna colocou, se assemelham à classificação interoceptiva. Então, essa questão do caráter subjetivo nas sensações, ela tem muito a ver com o desenvolvimento da pessoa. Algumas pessoas são mais sentimentais, então, às vezes a gente até não sabe nem se confia no relato daquela pessoa. É porque ela coloca tanta emoção, né, no relato dela, quando vai falar da sua dor, que a gente tem que, às vezes, ir mais longe um pouquinho. E a gente vai ver, nesses casos, que geralmente foi uma filha ou um filho criado com muito, sabe, com muito carinho, com muito cuidado. Não que torne a pessoa mais frágil, não. Mas até no relato, esse relato ele vem recheado de emoção. Às vezes até de sofrimento. O sofrimento seria uma pessoa que se coloca no papel de vítima ou ela é carente? Não. Isso, é o que a Edna está perguntando aqui, se é uma pessoa que é carente ou se coloca no papel de vítima. Pode ser uma coisa, outra ou não. Pode ser o modo daquela pessoa se comportar. Entendeu? Porque a gente depende. Qualquer ciência da saúde, ela depende do nosso relato para que se faça um diagnóstico. Então, o primeiro momento, nisso os médicos antigos, eles eram craques demais, né? Eu sempre falo que eu, quando falhou a minha menstruação, né, para a gravidez do meu primeiro filho, eu fui ao médico e ele tocou a minha barriga e disse, tu estás grávida. Então, eles tinham uma percepção tátil muito, muito, muito acurada, né? Hoje, não. Tem sempre que fazer. E antigamente tinha mesmo isso, né, professora? A gente escuta, era no toque. E já fazia não era avaliação o toque clínica. dentro, porque existe o toque lá dentro, não. Não era o toque nos órgãos mesmo. O aumento do útero, ele já sentia o útero aumentado, já por conta já do processo da gravidez. Então, eu tenho muita... Ainda pouco eu dizia para uma pessoa ali sobre um diagnóstico de um filho, de uma pessoa conhecida dela, de um familiar, que eu disse assim, hoje eu digo, escutem pelo menos uns 3. Porque a gente está vendo tanta coisa acontecer. Como é que pode a gente dizer que um menino que está, digamos, vamos dizer, eu não sei a idade, com 13, 14 anos, fica direto no computador, ele não estuda, ele tem os livros todos, ele tem professor particular, ele não estuda, ele falta as provas, ele não passa de ano, ele não é aprovado, vive num sofá deitado, ou está no WhatsApp, no celular, ou está no computador, ou está na televisão. Quando chega lá, o profissional diz que ele tem TDAH. Cadê a hiperatividade na história? Se ele falasse com hipoatividade, tudo bem. Ou seja, foi um menino criado sem limites, ele não tem obrigações. O próprio avô diz assim,
Você não dá estruturas para ele, diz para o pai do menino, você não dá estruturas para ele estudar. Ou seja, o que é que ele está aprendendo? Que aquilo não depende dele, vai depender sempre do outro. Ou seja, a vida dele vai sempre depender do outro. Eu disse para ela hoje, eu disse, procure outro profissional. Por quê, minha gente? Porque nós podemos estar criando uma pessoa sem energia. Não está ajudando. Tá? Aí sim está criando uma vítima, porque vai ser uma vítima. Já houve a moda do TDAH. Pois é, aí essa agora é a onda próxima. Exatamente. Está tendo algum ponto de vista que, sei lá, esse nosso equivocado. Olha, Porque o autismo, ele se dá de várias formas, né? pois é, e depois essa coisa de sintomas que que podem ser mais perceptíveis ou não, é que eu estou dizendo, a gente pode garantir que as pessoas não se enganam? Cadê a família? Porque, olha, a gente, para avaliar, a gente precisa ir lá olhar. A gente precisa ver. Se a gente não vai ver, como fazer um diagnóstico? Eu tenho um artigo que eu poderia até dizer, se vocês quiserem eu trago, eu tenho que achar onde está, que é até de um analista do comportamento, porque a gente vai sempre buscar no ambiente, nós não vamos buscar doença na pessoa. A gente entende que desde quando o médico não detecta aquilo, que manda para nós, o nosso papel é investigar na vida da pessoa, né? Então, ele mostra por A mais B que os comportamentos que uma criança diagnosticada com autismo são os mesmos que qualquer pessoa normal, criança normal faria, só que numa frequência maior ou menor. O que caracteriza para nós, por exemplo, fulano é preguiçoso. Primeiro que nós não consideramos estados internos. A gente não usa isso. Não, ele não faz isso porque é preguiçoso. O que é isso? Cadê? Onde é que está lá o local que a gente pode diagnosticar? Tem exame para diagnosticar preguiça? Não tem, não existe. E se inventaram, né? Quando a criatura, ninguém diz para ela fazer alguma coisa e ela não faz também, porque para ela é cômodo, passa a ser preguiçosa. Aí ninguém tem culpa na história. Então eles dizem, por A mais B, que os comportamentos são todos iguais. Agora mesmo, eu estou tendo, assim, de vez em quando, já tenho uns 6 atendimentos de uma pessoa que eu conheço, é formada por aqui, que ela precisou atender uma criança no lugar que ela está, precisou atender com o método ABA, que ele é fundamentado na análise do comportamento. Eu não vou discutir o método aqui, até porque eu precisava conhecer profundamente, mas ele utiliza dos conceitos da comportamental. Então, utiliza muito o quê? A observação. Porque não adianta, você tira uma criança da casa da mãe, que é onde ele tem um irmão, esta avó traz para a casa dela, que já é uma pessoa de muita idade, e que só vê problema no menino, ele tem praticamente... Ela só quer punir, né? Só quer punir, cobrar. Diárias, ele tem quase que a semana inteira de obrigação médica, aqui e acolá. Ou seja, como é que a gente pode dizer que essa criança está motivada? Já separou da família, ele aqui e acolá ele traz a saudade do irmãozinho, né? Então, como é que a gente vai substituir isso? A gente, primeiro, precisa trabalhar para ver se essa criança melhora, né? Foi o que eu disse para ele não faz uma atividade física, ele não tem nada, ele não utiliza, tipo assim, ele poderia gostar de música. Então, se ele, como nesse local essa pessoa usa a música, ele está praticamente renascendo com a música. Eu disse, olha, provavelmente vai ser uma preferência dele daqui a um tempo. Agora, o interessante, como a gente acha que mesmo que não atenda o familiar, as mudanças nessa pessoa que a gente atende pode levar mudanças para o ambiente, o interessante está sendo que esta avó está mudando.
E ela traz esse relato da diferença dele, ou seja, é ele quem está mudando a avó. Pode uma coisa dessa? Ele que está melhorando esta avó. Então, ela provavelmente já está vendo que a forma dela interagir para ele dentro de casa é que está tornando aquela pessoa um doente. É por isso que nós não usamos a palavra paciente, nós só usamos o cliente. Porque, bolas, ele vai ser paciente do início do processo até a alta do processo, ele continua paciente. É um negócio meio contraditório. Se eu vejo aquela pessoa como um doente, mas o que é que ele está fazendo comigo? Uma hora ele vai ter alta. Se ele vai ter alta, é porque eu sinto que ele está em condições, pelo menos, por algum tempo, de viver bem. Até porque a gente acha, tem até um artigo do Freud, que ele fala análise terminável e interminável. Por quê? Porque os problemas na vida vão continuar, vão aparecer. Análise nenhuma, psicoterapia nenhuma resolve a vida da pessoa ad eterno. Não. Lá, um dia, aquela criatura que estava muito bem integrada perde o emprego. Pá, tem uma queda, né? Emocionalmente não fica bem. Então, é muito complicado. E a gente precisa, muitas vezes, de ter... a criatividade é importante. Porque se você não pensa assim... O autismo ficou muito em evidência, né? Atualmente, hoje, qualquer coisa, a criança tem autismo, e muitas vezes não é esse diagnóstico. É falta do ambiente que ele vive que não é adequado para ele, né? Aí começa o mundo mudou muito. Eu lembro que quando no curso, olha, eu terminei meu curso, tem 23 anos, já a nossa professora que dava a teoria familiar, ela dizia, quando a mulher precisou sair de casa, lá na Revolução Industrial, que a mulher só vivia lá dentro da comunidade, cuidando dos seus filhos, no máximo trabalhava na lavoura, enfim, essas coisas, mas quando a mulher, com a Revolução Industrial, precisou sair de casa, o Estado, quando a gente fala Estado, a gente fala o governo todo, ele não deu suporte para essa mulher. E hoje, minha gente, a luta é grande, tem muitas mulheres sozinhas criando seus filhos, e essas mulheres são umas lutadoras. Nós tivemos uma aluna aqui, ela já é formada já há algum tempo, que ela saía na quarta-feira, ela vinha para a aula, era tarde, ela saía daqui para o plantão, no outro dia ela vinha para a aula, à tarde ela tinha plantão, era um negócio assim, ela só voltava para a casa dela no domingo. Essa moça era deste tamanho, era enorme de cor, mas era assim uma pessoa tranquila, sabe? Ela dizia, professora, a luta é grande, mas eu sou muito feliz porque eu estou vendo meus filhos encaminhados, estão se formando, já tem filho formado. Enfim, tem pessoas que têm uma estrutura psíquica que dão conta disso tudo, mas tem outras pessoas que não consegue dão conta. Controlar, administrar, né, direitinho. Às vezes elas não dão conta nem do que é delas somente, né? E assim, então as protopáticas, elas têm a ver com essa questão mais ligadas aos estados emocionais, por isso elas se parecem com a classificação sistemática, e as epicríticas, já ao contrário, elas não possuem o caráter subjetivo que as protopáticas apresentam, né? E também não estão vinculadas aos aspectos emocionais, aos estados emocionais, elas só refletem o mundo exterior. Então, a gente poderia dizer que ela se assemelha à classificação estereoceptiva, né? da classificação sistemática. Aí, eu nem lembrava que a gente entra na nossa prova um pouquinho na percepção, né? Nós não vamos entrar nas aulas novas, nós vamos ficar só lá atrás, né? Então, a gente fala um pouco do conceito de percepção, que ele tem a ver com a seleção, com a organização e a interpretação dessa informação sensorial. Para isso, nós precisamos ter, né, os nossos receptores todos
em perfeito estado para que eles possam dar conta disso tudo. Porque em qualquer lugar, quando eu falo em seleção, a gente já está falando em atenção. Eu só posso selecionar alguma coisa no ambiente que eu estou atenta. É por isso que a gente divide em sensação, percepção, atenção e memória, mas a atenção ela já está aqui. Porque sensação, o mundo nosso ao nosso redor está cheio, inclusive o nosso mundo interno. Está nos mandando informação todo o tempo. E nós estamos selecionando. E quando nós selecionamos, é que nós destacamos tal, esse, aquele ou aquele outro estímulo para que a gente possa. Então, quando eu seleciono, já tem a ver com a atenção. Para que eu entenda aquilo, eu preciso organizar, tá? E interpretar toda essa informação sensorial, tá? E aí é por isso que a gente diz que aí, então, quando eu percebo, por isso esse mecanismo é atribuído ao processamento descendente, né? Ou seja, essa informação já vai para o meu corpo, vai para os meus músculos, vai para os meus órgãos dos sentidos, tudo que eu preciso fazer, tá? Okay? O que é que o nosso corpo precisa fazer, de que forma se comportar para atender a necessidade daquela informação. O fato de eu ir ali na porta, eu preciso, tá barulho, eu seleciono, tá barulho. E eu vou organizar, como é que eu vou melhorar esse barulho? Vou levantar e fechar a porta que está aberta. Tá? Enfim, depois que eu interpreto isso, é que eu digo para o meu corpo, vai lá e fecha essa porta. É mais ou menos isso. Tá? Nessa questão 6, o que vocês responderam? O que vocês responderam na questão 6, vocês lembram? Quando eu pergunto, a sensação está para, assim como a percepção está para. Qual das letras é? A, B, C ou D? Uhum. Letra B, exatamente. A sensação está para o processo ascendente e a percepção está para o processo descendente. Isso eu passando, eu olhei no caderno e falei, é isso. Entendeu? Aí a gente falou também dos limiares. Isso tudo tem a ver com a nossa saúde neurológica, realmente. A nossa capacidade neurológica. Eu, às vezes, me pego pensando assim, de meu Deus do céu. Um dia desses eu escrevi, eu tinha uma folha que tinha alguma coisa aqui, daqui para cá, estava só o que eu tinha que fazer no outro dia. Eu não costumo escrever. Na verdade, eu costumo guardar muito o que no outro dia eu preciso fazer primeiro. Aí, quando foi hoje, 5h46, quando eu olhei no meu celular, eu vi uma mensagem do suporte. Prova do dia 24/9, da turma Psi4, ainda não foi cadastrada. Prova da turma... Não, da turma Psi6, desculpa. Do dia 24/9 da prova da turma Psi6MA, não foi cadastrada. Prova do dia 24/9 da turma Psi8MA, não foi cadastrada. Então não adianta, eu já tenho que colocar aquilo para frente do que eu tinha, aquilo já é prioridade. Eu chego aqui, já me sento e coloco a atenção e já mando as informações. Tá? Ou seja, por isso que a gente todo o tempo está recebendo informação. E às vezes vocês sabem que eu fico pensando até quando eu vou dar conta de guardar tanta coisa na minha cabeça. Eu me saio pensando de vez em quando, cara, eu tenho uma memória assim difícil, porque para outras coisas, meu amigo, eu estou com 300 coisas na cabeça, né? De repente parece que a pessoa vai com saúde. Eu estava com tudo meu que foi solicitado atualizado. Tudo. E nem se obrigue, anote. Não. Tem que ser. Eu acho que a gente se agride quando a gente coloca tudo na cabeça. Não há necessidade disso. Não.
estou com tudo meu atualizadinho, certo, tudo certo. Quando foi ontem, conversando, eu disse assim, uma pessoa que estava aí, a senhora lembra que eu lhe peço aquilo desde 2018 e nunca foi. E aí eu quero saber quantos desses documentos eu tenho que fazer. Ela olhou e disse 2 por semestre. Eu disse, então, 18, 19, 20, 21, né? Por semestre, eu tenho que fazer, por ano eu tenho que fazer 4. Ou seja, eu me senti penalizada, honestamente. Porque eu, sabe, não tenho. Por quê? Não fui eu. Então, a cada semestre eu tenho que fazer 2, por ano eu tenho que fazer 4. Para a comunidade, tanto que está organizado, peraí, deixa eu começar o digital. E aqui é a lista de atividades que eu tenho para fazer essa primeira avaliação. Eu estou toda atualizada, só está faltando uma. Atividade para ser concluída. Então, sabe que... Aí eu disse para ela assim, quer dizer que eu tenho que fazer tudo isso? A sorte é que semana que vem é semana de prova. Entendeu? Ou seja, eu não vou sair daquela coordenação. Mas sabe o que eu fiz hoje? Já comecei a fazer uma. Já comecei a dar andamento em uma. Agora, olha a memória para buscar coisa de 2018, 2019. Todos os dias eu digo assim à noite, obrigada, meu Deus, por mais um dia. Mas eu agradeço muito pela saúde também, pela minha saúde, porque eu vou dizer uma coisa, é difícil. Agora mesmo chegaram lá antes de eu vir para cá, 2 alunos, eu digo, vocês vêm quase na hora da minha aula, mas era queixa de alguma coisa que não tem toda a razão, não. Mas, enfim. Então, aí nós falamos dos limiares. O limiar absoluto é necessário, todos nós temos o nosso limiar. Falei no início sobre a questão da dor. Tem pessoas que têm um limiar muito alto para dor. Então, não é qualquer coisa que dói, né? E tem pessoas que têm um limiar muito baixo, mas também, é como eu digo, sempre tem um componente ambiental, que era o que a gente falava, né? Se eu sou atendida pela minha família, tudo que eu me queixo, olha, vai deitar, descanse, quer um chazinho, quer um mingauzinho, aquela pessoa pode ser uma pessoa mais sensível, apesar de pegar, de vez em quando, um soco da vida, mas dá a impressão de ser mais sensível, né? Já tem pessoas que não, que suportam mais as coisas, né? Eu estava dizendo agora, estavam falando ali, os professores conversando sobre os lugares que moram, as distâncias. Aí eu disse, professor, eu que moro bem ali. Ele disse, professor, isso é qualidade de vida. Eu digo, realmente, o lugar que eu moro eu acho ótimo porque eu estou perto de tudo. Mas tem um outro lado. Quando tem os problemas, quem é que é chamada? É a que mora perto. Aí diz a Leila, é verdade. Professor, é verdade. Eu só lembro da professora Eline. E é verdade, né? Mas... Eu identifiquei essa parte também com a minha mãe, porque a gente estudou, na verdade, para cá para o Alegre, essa parte da mãe, por conta da UEPA, porque minha mãe é professora da UEPA. Há muitos anos. Já pensou dar aula à noite e sair para longe? E aí era uma coisa que ficava mais perto, porque no início, quando eu nasci, até, sei lá, 7, 8 anos de idade, pelo menos, a gente morava em Paraty. Já pensou? Então era uma distância assim. Não tem condições mais hoje. Chegava em casa às 11 horas. Não tem condições. Dar aula à noite aqui em Belém, morar em Coraci, é a mesma coisa que alunos que têm aula até 10h30 da noite, que às vezes quando vão o ônibus nem passa mais. É uma tragédia. Eu cansei, eu dei aula à noite, algum tempo no curso de fonoaudiologia. E sexta-feira não tinha nenhum professor homem que quisesse dar aula no curso de fono. Eu estou contando para vocês uma fofoca. Aí, eu saí daqui em junho com meu horário sendo o primeiro horário da sexta-feira. Quando eu volto em agosto, que eu pego, vou assinar, que eu vou ver meu horário, me colocaram de 9, eu sei que acabava 10h30 da noite. Aí eu fui com o coordenador, disse, professor Fabrício, o que o senhor fez?
Aí, não, professora, é porque não tinha professor. Eu digo, negativo, eu olhei o horário inteiro. Os bonitinhos estão todinhos nos horários de cedo. Só deixaram os horários tarde para as professoras mulheres. Que coisa feia, professor, que vocês fizeram. Mas não tinha mais jeito, já estava batido o horário. E eu tive que levar. Resultado da história. Eu não ia para lugar nenhum, porque faziam as coisas. Quando eu saía daqui, 10h30, até ir em casa, eu ia chegar, sei lá, já tinha acabado o jantar, tinha lugares que era festa da família, já tinha muito tempo acabado, eu não fazia nada, né? Mas eu gostava muito de dar aula na FUNE. Até que, como psicologia ainda, nos primeiros aí, só tivemos 2 turmas naquela época lá atrás. Mas é assim. Então, o limiar absoluto é aquele ponto que nós precisamos atingir, né? Que aquela estimulação precisa atingir para que nós possamos perceber. Essa sensação que vem, mas que ela não atinge esse ponto, chamado limiar absoluto, elas não vão ser percebidas. Não adianta alguém dizer, não, Eline, eu falei para você, mas se ela falou num tom lá no meio do barulho baixo, que a voz dela não realçou para atingir no mínimo aqueles 50%, não adianta. E tem pessoas assim, que pensam que falaram, mas resmungaram. E aí a gente não vai saber. Tá bom? O que é a resposta subliminar, a estimulação subliminar? É uma estimulação, é um tipo que está abaixo desse limiar absoluto. Tá? Ou seja, ela não vai causar nenhuma influência no ambiente ou para nós, ou na nossa percepção. É como se aquilo não existisse, está abaixo. Agora, vejam só, sobre essa estimulação subliminar, a gente pode dizer que, às vezes, dependendo do momento, por exemplo, numa noite que está muito tranquila, às vezes a gente escuta uma coisa que a gente a gente não pode nem dizer que escutou, é como se a gente sentisse e chama a nossa atenção. Mas isso aí também, o ambiente, ele está silencioso, não tem nenhum barulho. Embora em Belém isso seja meio difícil, né? O sushi na esquina de casa, quando acaba tudo de meia-noite, eles vão fechar aquelas cadeirinhas que eles armam e desarmam. Aí bote barulho fechando cadeira. Às vezes vai 1 hora, eles estão tec, 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 tec. Ontem foi uma noite assim. Embora não nem incomode. Eu moro no último bloco do residencial, né? É Olympus que tu mora? Não, eu moro no Castelo Palmeira. Tem dias que a gente não escuta nada. Mas tem dias que E que não é da frente, às vezes é de ruas próximas, né? Que o som sobe. porque a gente tem aquele gravador, por exemplo, a principal, que é uma passagem logo atrás. Só que a gente escuta na passagem. Não é nem da frente. Mas tem bairros em Belém que são muito barulhentos. Por exemplo, Jurunas. Jurunas é um bairro muito barulhento. Guamá também. Realmente aquilo ali é assim. Parece até... Não é? Não, muitas das pessoas de feira, elas vêm da Ceasa essa noite, ou às vezes elas estão indo para a Ceasa. Porque a Ceasa, ela funciona assim, né? Meia-noite, né? Aí as pessoas abastecem para trazer, para vender na feira. Lá, aqui onde eu moro, já foi muito barulhento no início da DOCA. Era um vai e vem de carro. Atualmente, eu não sei se a gasolina cara, eu acho que estão indo para outros lugares, já não está tanto assim. Raramente passam aqueles enlouquecidos com aquele motor, parece que eles carregaram. Agora eu sei que pode ter também tinha o Batistão, uma festa, até na toda, né? Eu tive umas alunas na Federal, que eu dava aula, elas diziam assim, professora, a senhora não nos acolhe na sua casa? Nós não vamos lhe dar trabalho. A senhora mora no Point, então nós só queremos ir para lá e depois, em vez da gente ir para as nossas casas que é longe, a gente dorme na sua casa.
mas nós juramos que nós não vamos fazer barulho nenhum quando a gente chegar. Era uma graça elas, eu adoro aquelas meninas até hoje, de vez em quando eu encontro com elas por aqui. É assim, é a vida. E era um horário, eu só dava aula à noite lá, e quando eu vinha eu carregava todo mundo no meu carro, por conta dos assaltos nos ônibus, aí vinha amontoadinho atrás, aí eu ia parando, eu ia parando à noite distribuindo aluno, era muito divertido. Professora, Oi? Dica, Isabela. aqui é a Isabela. A senhora chegou a receber essas questões que a senhora está comentando, da Luíse? Lhe digo já, todo mundo que mandou Isso. e quem não mandou. Recebi da Luíse, sim. Porque eu estava fazendo dupla com ela. Recebi. Na verdade, quando eu levantei, que foi ontem de manhã, hoje eu não olhei, eu vi que 19 alunos tinham encaminhado. Inclusive os que fizeram de dupla, eu fui colocando um por um. Não sei se eu posso aqui falar nos nomes. Ninguém vai não é constrangimento falar, porque eu acho que não, né? Porque acaba ajudando a pessoa, né? Não sei. A gente, tudo é constrangimento hoje, mas ontem, tá? Hoje eu não olhei mais, mas ontem eu pedi, inclusive, que a Luana avisasse. Eu recebi da Maria Helena, do Yuri, da Vitória, da Andresa, Débora, Alexia, Ana Júlia, Thaís, Vivian, Edna, Luana, Priscila, Fernanda, Rafael, Sofia, Andresa, Luíse, Isabela e Tiago. Até ontem. Hã? Andresa Caroline Muniz. Tá? Então, assim, se mandaram ontem já para hoje, eu não abri o meu e-mail hoje. Eu não vi. Tá certo? Tanto é que eu pedi para a Luana que avisasse. Mas é assim, quem não enviou, a gente lembre, por favor, que esses 3 pontos são milagrosos. Tá? Quem não enviou, pode enviar. Até a véspera da prova me envie que eu recebo. Sem problema nenhum. Tá bom? Mas pelo que eu contei, são 23 alunos, então faltavam 4 atividades. Faltava atividade de 4 alunos. Tá, Isabela? Ok, prof. Muito obrigada. Você é Isabela Rose, né? Rosa. Rosa, Tá ok? Eu até tinha anotado, porque eu ia passar mesmo isso para vocês. Pois bem, então, tem o limiar diferencial, né? Nós estamos falando aqui, algumas pessoas falam aqui na tela do computador. Então, às vezes, eu não consigo detectar o que é falado aí por vocês e só consigo escutar o que é falado aqui. Até porque, vejam só, eu estou com isso no ouvido. Então, é como se o que falam aí não atingisse o limiar diferencial para que eu possa detectar o estímulo. Tá? Isso também pode acontecer. A gente diz, fulano, o que foi mesmo que você falou, fale mais alto. Porque não atingiu esse limiar que tem que ser diferente para que eu possa escutar o que o outro está falando. Né? Então, corresponde à diferença mínima detectável entre 2 estímulos, que é, segundo a lei de Weber, né, até aqui a aluna colocou, independente da sua magnitude, 2 estímulos devem diferir por uma proporção constante para que a diferença seja perceptível. Ou seja, aquela proporção ela deve ser mantida. Se atinge uma determinada magnitude, que é essa diferença, ela tem que ser mantida para que possa escutar. Às vezes a gente está ouvindo mensagem, né, até no próprio WhatsApp, e de repente o som é reduzido. Por mais que a gente aumente o volume, a gente não consegue. Às vezes é interferência mesmo do local, às vezes a pessoa está se movimentando. É muito comum a gente, dentro daquela sala, até a ligação chega, a gente começa a ouvir, de repente começa a ouvir. A gente tem que sair voando de lá para ir para esse corredor. Eu acho, já descobri, é uma hipótese que eu formulei. Como o FIES fica bem ali, eu acredito que seja a
a internet do FIES que melhora a nossa comunicação, entendeu? Houve uma época que era na cantina. Há 2 anos e meio, 3 anos atrás, você queria falar no telefone ou mandar mensagem, era no balcão da cantina. Todo mundo amontoava lá. Não sei por quê. Diziam que é porque a internet, que a entrada era por ali por cima. Então, tudo isso a gente às vezes precisa descobrir. E a adaptação sensorial se refere à sensibilidade reduzida a determinado estímulo. Ou seja, nós aqui escutamos esse barulho desse ar, desse aparelho. Só se eu chamar a atenção de vocês, a gente vai ver que ele tem um barulhinho. Mas normalmente esse barulho para nós... Uma palheta dele, na verdade, a palheta dele, a única que ele tem, as 2 partes do canto, assim, do ar-condicionado, ela tá boazinha, né? Só que a parte do meio tá quebrada. Então, assim, o fiozinho de encaixe, não sei. Ali ele... Eu acho que eu perdi. Aí a palheta fica batendo. Tem umas horas eu fico dentro do espaço e a palheta fica batendo, assim, sei lá, no meio da noite e eu tô tipo, meu Deus, eu só quero dormir, cara. Pelo amor de Deus, claro, não sei. Eu não consigo dormir com o ar ligado a noite toda. Eu não consigo me adaptar a muito frio. Eu prefiro, se está muito quente, eu ligo. Hoje em dia eu estava pensando pelo 26, mas eu já coloquei o 24, assim. Porque eu comecei a sentir muito frio. Aí O meu quarto ele fica do lado do... Uma coisa que eu observo hoje, principalmente nesses prédios daqui, de perto da Doca, é que eles normalmente colocam os quartos de frente para a Bahia por causa do visual. E minha gente, colocar um quarto de frente para a Bahia, o sol, ele nasce aqui, atrás, meio-dia ele está aqui, ele passa a tarde inteira até findar batendo na parede desses apartamentos. Fica um horror. Então, o meu quarto não, ele é do lado do nascente. Se está muito quente, eu ligo, deixo lá uns 40 minutos, 1 hora ligado, depois eu desligo, aí pronto, refresco o ambiente. geralmente, assim, aqueles prédios ali mais bambambam, digamos assim, ali de perto do Rio, esse é uma concessionária, tem um monte de concessionária por ali, né? Aquelas concessionárias, elas são cheias de vidro, assim. Cheio de Eu vidro. fico imaginando a hora que reflete aquele sol, porque Cheio de vidro. eu não vejo Rio, eu geralmente gosto de ir muito, é que aquele sol ele vem na minha cara, eu já não muito direito, imagina batendo o tempo todo, atrás do Que pé. façam isso em São Paulo, tudo bem, né? Embora São Paulo esteja quente. Ainda anteontem, alguém me mandou uma mensagem sobre essa questão do calor. Não, sobre a primavera. Aí eu respondi, né? Aí a minha sobrinha em São Paulo, ela viu e disse, tia, o clima aqui em São Paulo está louco. Amanheceu 16 graus e à tarde estava 30 graus. E hoje vai dar 32 graus, que eu já vi na televisão cedo. Ou seja, quer dizer, nem São Paulo, que tinha aquele clima famoso, né, porque tinha o frio e a garoazinha, esses prédios de vidro, a não ser que sejam vidros como o do hangar, os vidros do hangar, eles refletem o calor para fora, eles não absorvem. Mas esse vidro comum, a gente botar uma casa, um quarto todo com vidro, é um horror. Aqui a gente deveria ter o vidro... Aquelas casas de São Luís, a maioria são todas de vidro. Aí, de noite, ótimo, né? Fresquinho, uma área não está bom, precisa para cima, mas agora precisa de coisa. E não é, fica, a gente entra, a gente sente aquele bafo quente. A minha casa de Salinas, ela é toda com as janelas daquelas venezianas móveis, que a gente abre e eu fecho. Do meu quarto eu fecho as de baixo, porque eu tenho um pavor que me olhem do lado de fora, que a casa é terra, mas eu deixo abertas as de cima. Mas ela não fica quente, porque todo o tempo o quarto é arejado, porque é tudo veneziano e é madeira, e é telha de barro. A casa da minha avó, na verdade, não era a última, propriamente, a única parte, assim, digamos assim, que é fechada, é o quarto do meu tio, que ela fez um quartinho no meio da garagem, assim, do meu tio. O banheiro da visita
pode ser toda uma casa muito fresca, né? E a gente é assim, claro que a gente cria estratégias nessa questão da adaptação sensorial. Então, o que a gente faz? Muita gente faz. Eu normalmente faço isso, né? Eu só não gosto de fazer quando chove muito, que a água de cima fica muito gelada, e eu não gosto de água quente, de chuveiro elétrico. Eu tenho pavor de chuveiro elétrico. É o banho antes de dormir. Porque tem noites que mesmo que a gente... E eu deixo o meu ventilador, adoro o ventiladorzinho, porque ele não faz barulho nenhum. Aí eu deixo no mais baixo. Lá longe de mim, só vem aquele ventinho. Com a janela aberta esses dias, com chuva, tem dado uns ventinhos bem gostosos. Mas muitos se adaptam. Uma pessoa que vem do Rio Grande do Sul sofre muito aqui, porque além de quente, é úmido, a gente mela, pessoal. O suor, ele molha. Então, quem não gosta de banho está ferrado aqui nessa terra. Agora, assim, a adaptação sensorial é muito legal porque a gente se adapta, né, sensorialmente a um barulho, a uma coisa. Agora, precisa tomar muito cuidado, porque tem alguns, principalmente odores, né, que a gente precisa estar atento. Por exemplo, já aconteceu de eu passar aqui, eu dizer assim, vem alguém e digo, sou eu, você também está sentindo o cheiro de queimado? Não, professora, está dando cheiro de queimado. Às vezes eu vou lá com o seu Júnior. Seu Júnior, de onde está vindo um cheiro de queimado? Porque tem muito aparelho ligado. Tem uma carga muito grande aqui. Então, Virgem Maria, né? Eu tenho muito medo. Por exemplo, esses barulhos de cima, né, desses concertos. Cada vez que aparece um assim, quando eu estou lá na coordenação, que eu escuto aquelas marteladas de Guei, olha, saia daí de baixo, que uma vez eu estava aqui à tarde, quando eu vi o homem varou. Tá? Então, sempre a gente tem que se alertar quando é alguma coisa diferente, porque essa questão do se adaptar também tanto pode ser perigosa. Isso que eu comentei tem a ver com a questão 8. Quando eu perguntei, quando eu disse que a adaptação sensorial reduz nossa sensibilidade a alguns estímulos do ambiente, como odores desagradáveis, mas ela tem vantagens para a sobrevivência, porque ela nos ajuda a focalizar, e é aqui a letra D, a correta, mudanças importantes no ambiente. Foi o que eu falei. Quando eu sinto um odor, que aquele odor não é normal, embora ele não seja assim tão forte, mas eu digo assim, epa, esse cheiro é de pode ser de alguma coisa que está queimando. Então, né, eu vou lá e eu digo, seu Júnior, olha, eu estou sentindo ali no corredor, verifique onde é, porque o seu Júnior é o responsável por determinadas coisas aqui dentro, né? Aí vem também a questão da psicologia da Gestalt, na questão 9, né? Que é a questão da percepção da forma, quando a gente fala em figura e fundo, né? A partir do agrupamento por proximidade, similaridade ou semelhanças, continuidade, ligação e por fechamento, eu peço que explique algum deles. Então, a questão da figura e fundo é importante por conta da nossa atenção. Como eu digo, a gente seleciona, como eu falei há pouco, a gente seleciona no ambiente o que é importante, o que eu preciso naquele momento atentar, né? Então, eu trago para a figura alguma coisa que está ligada à atenção. Eu destaco no ambiente. Eu não vou... Por isso isso que fundamentava algumas questões ligadas à hiperatividade. É que a criança, muito que não tem limites,
né? Ela não sabe, por exemplo, no momento de estudar, ela vai prestar atenção para o que estão falando, ou vão prestar atenção para um programa que a televisão está apresentando, e a gente não pode. A gente tem sempre que destacar para a figura alguma coisa que é importante naquele momento. E o resto fica para fundo. Esse jogo da nossa atenção, ele é constante, né? Eu, por exemplo, estou sentada lá na minha mesa, se eu levanto a vista, eu vejo algum aluno que é da psicologia, eu pergunto, é comigo? Ele faz que sim, eu digo, entre. Mas nem todo o tempo eu posso estar olhando lá para frente para verificar se o aluno é da psicologia. E com a máscara, pior ainda, porque às vezes eu não consigo identificar. Tá? Então, nós temos a nossa tendência é agrupar por proximidade, né? Então, por exemplo, vocês aqui são alunos da Psi4, MA, mas eu poderia ter ali 2 alunos, eu diria, não, eles estão ali me esperando, eles são da Psi10, né? Então, sempre a gente agrupa por similaridade. Então, a gente identifica por semelhanças, estímulos que são semelhantes entre si, ou, né, que são diferentes. A gente tem essa tendência a formar esses agrupamentos, né? A continuidade, ou seja, elementos ou objetos que pertencem àquele grupo. Por exemplo, né? O que é que eu utilizo, o que é que eu preciso levar para a Examas quando eu vou trabalhar? Eu trago o meu grampeador, eu trago as minhas canetas vermelha, azul, preta, eu trago minha lapiseira, né? Eu trago meus clipes, mas eu não trago o que eu não vou usar aqui. Aí eu já separo esses outros estímulos, que também têm uma continuidade, mas que naquele momento eles não são necessários. E também nós sempre temos a tendência a procurar dar forma para os objetos. Então, eu faço o que ele chama de ligação ou fechamento. Eu não vejo o estímulo solto. Eu não vejo a Luana, a cabeça da Luana, o sapato da Luana. Eu vejo a Luana como um todo, a minha aluna Luana, né? Entendeu? A gente vê aquele aluno, meu Deus do céu, que participa. Então, e o participar, minha gente, não significa dizer só falar. Tem vezes que as pessoas estão caladas, mas podem estar atentas. Entendeu? Então, essa figura, para nós, ela tem que ser completa. Tá? E às vezes não, e na Gestalt, propriamente, na teoria da Gestalt, isso é importante, porque às vezes até aquela pessoa não se sente, ela não se vê completa. Ela se vê cheia de faltas, cheia de falhas. E quando a gente fala em estruturar psiquicamente, é exatamente fazer essa pessoa se sentir uma pessoa. Por isso que nós não podemos tratar o sintoma, nós não podemos nos referir o autista, né? O meu cliente autista, não, o meu cliente tem nome, ele é uma pessoa. É essa falta que a gente sente enorme, a falta de estar com vocês em sala de aula. É como se a nossa sala de aula ela não estivesse completa. Entendeu? Porque foge a tudo que a gente aprendeu como sala de aula. E que não começou no momento que eu comecei a dar aula no curso de psicologia. Não, vem de lá desde que eu era criança. Isso aí não é fácil. O que eu disse para os 2 alunos que vieram trazer a queixa da professora, eu digo, minha gente, é assim. Vocês também têm que entender o outro lado. Eu não estou aqui só para dizer que tudo que é professor tem razão, não. Vocês são mais importantes para nós, para mim, do que professor A, B, C, D, sei lá, todas as letrinhas que possam ter. Mas verifiquem se essas 3 pessoas têm razão na queixa delas. Vocês estão trazendo uma queixa de 3 pessoas, mas que houve uma situação que poderia ter sido diferente. Bolas, a gente diz assim, não pode participar, não vai poder, dê entrada com requerimento, junte o atestado e informe.
Agora, quando alguém de lá do estágio diz, olha, não está vindo ninguém, né? Isso pode, depois o meu chefe dizer, professora, como é que está sendo um preceptor que não atende ninguém? Sim, mas ele está lá para atender. E os alunos não comparecem. E ele pode me perguntar por que os nossos preceptores, eles são pagos. Eles recebem para atender o aluno. Isso incomoda o preceptor quando o aluno não comparece. Ela está vendo o mês acabar praticamente e os alunos não aparecerem. Minha gente, semana que vem, que dia é hoje? 23. A nossa prova é dia 29, quarta-feira, né? Então, semana que vem será de prova, nós vamos ver. Mas eu estou por aqui no WhatsApp, qualquer necessidade, podem fazer contato comigo. E eu vou tentar esse fim de semana, porque sábado eu tenho lá a feira. Estou cheia de coisa para fazer esse fim de semana. Mas tudo de bom, eu só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Tão bonitinha essa gatinha. Né? Oi, Edna, diga. Cliquei aqui, mas quero agradecer também. Obrigada. É isso. Você é um amor. Obrigada. Vocês são os amores. Você Obrigada, também Luiz. é muito simpática, explica Bela tudo o conteúdo, assim, eu pelo menos eu alcanço tudo, é um conteúdo gostoso, né? Então, eu só tenho que agradecer. Tem que fazer o possível para o conteúdo ser gostoso, viu, Edna? Senão... Isso aí é a habilidade do mestre, né? Se É, o mestre tem habilidade, ele passa, né? Tá vendo? A gente às vezes diz assim, eu não suporto aquele professor. Aliás, no Examar não tenho professor que eu diga que eu não suporto, né? Mas a tendência, assim, do indivíduo é dizer, ele escolhe, né? Aquele professor bacana, aquele não dá aula bacana, enfim. Mas no Examar a gente tem encontrado professores que realmente é a questão da contribuindo para o identificação, né? Eu aprendizado. acho que a gente precisa, de alguma forma, se identificar. Agora mesmo de manhã chegou a queixa de uma professora, que era nesse sentido de rigidez, de pouco flexível. É assim, não era a outra, são dois casos diferentes. Eu não sei nos dias de hoje o que é que a gente ganha com rigidez, né? Não sei. Parece que para algumas pessoas é como se colocasse uma barreira, né? É, E não há necessidade. eu sempre eu sempre falo, não há necessidade, porque nós somos adultos e cada um tem que, né, ser responsável pelas suas atitudes, suas ações, né? Se você é responsável, não precisa ser chamado a atenção. Você não está entendendo o conteúdo, pergunte, né? Automaticamente o professor vai retornar, né, com outras explicações. Pelo menos para mim, eu não tenho sentido dificuldade, não, né? Exceto que eu não estou assim, não estou dizendo que eu sou perfeita, mas e nós temos as nossas deficiências, né, também, né, a nossa Às dificuldade. vezes, né, Edna, a pessoa já viveu, já viu umas coisas e alguns comentários facilitam o entendimento, mas também os comentários às vezes podem complicar o entendimento. Tive uma professora, a professora Maria Olinda, que eu sempre falo para vocês, ela viajava nas nossas aulas, era uma delícia as aulas com a Maria Olinda. E ela saía da infância, ela ia embora lá para a velhice, daqui a pouco ela voltava, estava na adolescência, e a gente ficava lá ligadões lá nela. Todo mundo adora ela. Hoje ela não leciona mais. É a professora que eu disse que ela diz assim, Preta, tu ainda estás trabalhando? Para, Preta, com isso, sossega na tua casa. Eu adoro ela. Não só eu, todos os professores. O professor Francisco Aires foi para aluno dela. A professora Geise foi aluna dela. Quem mais aqui da Examar, meu Deus, que foi da UNAMA, foi aluna dela. Ela é muito conhecida. Maria Olinda Tavares da Silva, ela é médica, ela fez psiquiatria, depois ela fez primeiro pediatria, depois ela fez psiquiatria,
Depois ela começou a enveredar pela teoria sistêmica, pela teoria familiar, terapia familiar, e atendia famílias. Mas é uma criatura assim, que eu acho que ela deve ter sido aquelas crianças assim que captavam as coisas rapidamente, porque ela era ótima na sala de aula. E naquele nosso tempo, não tinha essa história. Ela parava a aula, eu já falei para você que ela parava a aula e dizia assim, fulano, com quem é que tu estás namorando? É com esse ou é com quem? E era assim, a gente era, na verdade, uma turma que a gente levava a sério, era uma competição muito saudável. Se tinha um seminário, cada um queria fazer melhor. A gente aplaudia o nosso colega. Olha, seminário era uma festa na nossa turma. Adorava a Fátima também. Fátima foi minha professora de desenvolvimento. Eu soube depois que ela saiu, né, da UNAMA. Depois eu encontrei com ela uma vez na visão. Me parece que ela perdeu um filho, não foi? Eu não sei, eu não contato com ela. Me parece que ela perdeu um filho. Nesse momento que eu encontrei ela, não estava muito bem, mas depois eu perdi o contato. Ela que estava com a gente quando fez a pintada da história. Sim. Ela entrou naquele horário na nossa aula. Sim. Ela foi fazer adoração, já foi. Muito legal a Fátima também. Nossos professores foram muito bons. Nenhum tinha mestrado naquela época, não era obrigado. Então, as pessoas estudavam, iam fazendo especialização. Veio depois essa exigência do MEC, até de doutorado hoje. É assim. Pois é, pessoal. Então, um beijo, obrigada. Deixa eu cuidar da vida, que deve ter gente lá me esperando. Deixa eu primeiro parar a gravação. Luiz e Edna, um beijo. Andresa. Obrigada, tá, meninas? Obrigada, igualmente. Abraço, boas provas para vocês. Esse negócio não anda aqui, esse mouse. Parar a gravação. Beijo.